projeto de um quarto de casal comprido e estreito. E pelo fato dele ser estreito, isso torna ele pequeno. E por isso quase não cabe a cama. A gente não tem circulação. E pelo fato dele ser comprido, é onde eu consigo ganhar mais espaço para colocar a cama e ganhar mais circulação. E para isso foi necessário colocar a cama embaixo da janela, e assim a gente vai ter mais circulação. Inclusive eu sempre falo que colocar a cama embaixo da janela não é uma boa opção, pelo fato de ser ruim de estar abrindo a janela, mas nesse caso foi a única solução. Esse projeto foi feito AD e personalizado. Para quem não sabe o que é AD, é um projeto à distância. Esse projeto foi feito para a Márcia de Portugal e ela me enviou fotos, medidas, vídeos. E eu quero agradecer muito a Márcia pela confiança. Quero dizer que esse projeto foi feito com muito carinho e por isso eu acredito que gere um resultado muito melhor do que eu esperava. Olha, Liriane, eu vou fazer essa gravação aqui pra tu ver do quarto, tá bem? Ele não é muito... pronto, eu te mandei as medidas, vou ver se eu pego de volta porque eu rasguei o papel das medidas. É uma janelinha muito pequenininha. As paredes são muito largas, como eu te falei, é uma casa velha, né? Uma casa muito antiga. Então as paredes... Essa casa é feita de pedra. E agora imagina a largura das paredes, né? Aonde tem essa janela, essa largura toda é a largura da parede. Por isso que eu não posso estar partindo muita parede. Porque é pedra totalmente. Aí é assim, olha. A altura. Ele aqui desse lado é mais alto, né? Aí aqui baixa mais um pouco, né? Também. Eu não sei qual é o milagre que tu vai ter que fazer. Mas vai ser mesmo um milagre, né? Eu vou ver se essa semana a gente desmonta esse guarda-roupa. E depois, pra ficar o quarto mais livre, né? Mas o que temos é isso aqui. Pronto, essa aqui é a entrada. Deixa eu te mostrar aqui, ver se tu consegue. Pronto. Assim. E aqui é mais ou menos o quarto, né? Aí, não é um quarto, ele é mais comprido, assim, no comprimento, porque na largura ele não é tão largo, até mesmo porque quando eu tinha esse guarda-roupa, que eu colocava a cama, que a cama era encaixada nele, quase que não dava pra passar ali, a gente batia quando ia passar pro outro lado, né? Mas pronto, vê se tu faz aí um milagre, tá bem? E vamos ver o que dá. Gente, como vocês acabaram de ver, uma das dificuldades da cliente é em relação à posição da cama. Nesse caso, mesmo a cama estando embutida no armário, ainda assim fica sem espaço na frente da cama. Ou seja, a cama fica em cima da parede. Então, para passar para o outro lado, seria necessário passar muito apertadinho ou subir em cima da cama. Essa é uma situação de um quarto muito estreito e que colocar a cama no meio não é uma boa opção, porque além de ocupar espaço na passagem, a gente também perde espaço para colocar móveis e também na circulação. A gente conseguiu separar o espaço só para o guarda-roupa, que não ficou tão pequeno, ficou um guarda-roupa com um tamanho bom. E aí, para dar uma continuidade, eu fiz essas prateleiras em L, porque aí dá uma sensação que o ambiente fica mais completo. E a opção foi colocar realmente a cama embaixo da janela, que eu sempre acho que não é interessante quando há uma outra opção. Com a cama nessa posição, a gente ganha muito mais espaço, aproveita tanto para o guarda-roupa quanto também para a circulação. Nesse caso, essa foi a melhor solução. E aí, como a janela fica bem no cantinho da parede, a solução seria colocar uma cortina persiana em madeira, porque ela traz aí um contraste, realça e deixa o ambiente mais sofisticado. E também, para destacar essa parede e combinar bem com a decoração da janela, eu optei em colocar uma parede de tijolinho, que pode ser feito de gesso, pode ser um papel de parede, o que ela decidir colocar.
E a cabeceira, coloquei um detalhe frisado, que eu acho que fica muito bonito, dá um destaque para a cabeceira. E por trás eu coloquei uma cantoneira com 5 centímetros, com espaço para colocar quadros e decorações. E para dar um toque de cor, eu optei em colocar uma meia parede na cor argila da linha Souvenir, que deixou o quarto mais suave, com um toque de cor bem delicado. Gente, e para dar um toque mais arrojado, eu coloquei uma penteadeira na cor branca com alguns detalhes em madeira e um ripadinho nas laterais, porque assim dá um contraste e deixa esse quarto, além de delicado, também sofisticado. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou desse projeto, comenta aí o que você achou. Se você tem algum quarto pequeno, comprido ou estreito, comenta aí se esse quarto que você tem se identifica com esse projeto, que eu vou estar conversando com você. E se você quiser fazer um projeto, entre em contato no Instagram de Arquidecore, clica no botão seguir e entre em contato pelo direct, que eu vou estar te respondendo assim que eu ver a sua mensagem. Para finalizar, eu quero mais uma vez convidar você para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber todos os conteúdos semanais. Se você ativar o sininho, você não vai perder nenhum conteúdo. E agora, gente, eu vou ter que ir. Eu quero desejar para vocês uma ótima semana e até os próximos vídeos. Tchau e até a próxima.